Olá, pessoal! Vamos aqui à nossa segunda aula da unidade 1, que é as relações dos Estados Unidos e a América Latina. Então, para dar sequência, gostaria de chamar a atenção ainda no processo de expansão dos Estados Unidos, que vai gerar uma política imperialista já iniciada lá com a doutrina Monroe, né? Então, em 1848, os Estados Unidos vão entrar em guerra contra o México, né, que é o momento que eles vão anexar, por exemplo, o Texas, né? Então, esse é um aspecto interessante, importante para entendermos a história da América Latina e os interesses, né? Assim como a história dos Estados Unidos, mas os interesses dos Estados Unidos com a América Central e o Caribe, principalmente, né? Então, esse processo de expansão, ele tem um momento que ele vai ser, digamos assim, interrompido, né, pela Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil nos Estados Unidos, não é? Então, isso entre 1860 e 1865. Aí tem duas questões que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Uma até está no livro História dos Estados Unidos, organizado pelo professor Leandro Carnal, e tem um artigo muito interessante que trata da Guerra de Secessão, discutindo o seguinte, porque geralmente a Guerra de Secessão era ligada ao interesse da União, do governo central nos Estados Unidos, do governo federal, em abolir a escravidão. Isso era o governo de Abraham Lincoln, né? Mas esse texto faz uma outra abordagem, que a abolição da escravidão, né, que os confederados defendiam ao sul. Então nós vamos ter a União, os estados do norte, contra o sul, os confederados na Guerra Civil, né? Mas o choque ali é segundo esse texto, que o Karnal organizou o livro, que é um choque de modelo econômico, né? O Sul defendia um modelo agrário, ou seja, agroexportador e com mão de obra escravista, enquanto o Norte defendia um modelo de desenvolvimento industrial baseado no trabalho livre assalariado. Então nós temos aí um choque de duas perspectivas econômicas, né? Até porque o próprio texto coloca que Lincoln, em algumas situações, defendia a possibilidade, por exemplo, da escravidão permanecer em alguns estados que ainda defendiam a mão de obra escrava. Então, Lincoln não era um presidente que defendia uma abolição irrestrita, né? Ele não era um abolicionista convicto. Então tem essa questão também que é interessante. Então esse conflito termina com a vitória da União em 1865, colocando o fim, né, em uma página trágica da história dos Estados Unidos, que até nós já comentamos na aula anterior. Mas aí também se inicia todo um processo de expansão dos Estados Unidos, principalmente no Caribe, e pelos interesses no Caribe, os Estados Unidos entram em guerra em 1895, né, contra a Espanha, principalmente pelos interesses dos Estados Unidos pelo açúcar cubano, né? Inclusive, em 1897, a independência de Cuba foi apoiada pelos Estados Unidos. Então, essa guerra dos Estados Unidos com a Espanha, né, ela vai gerar, ela está dentro do processo do imperialismo, né, 1895, o imperialismo é 1870, 1884, então ela está nesse contexto. Com a vitória nessa guerra dos Estados Unidos, os Estados Unidos vão tomar posse das Filipinas, né, vão tomar posse ali, vão criar uma área de influência no Caribe, principalmente em Cuba, né, que essa depois se desdobra até a Revolução Cubana de 1959. Então nós temos esse processo. A garantia dos Estados Unidos, a possessão do Havaí também,
Então é esse processo de expansão que os Estados Unidos começam também a ir para a Ásia, como no caso as Filipinas, que era colônia espanhola, passam a ser um protetorado dos Estados Unidos, né? Então vejam vocês, além disso também nós temos a intervenção dos Estados Unidos, né, no Haiti em 1915, no contexto da Primeira Guerra Mundial, ao qual os Estados Unidos, para defender os interesses de uma companhia de açúcar, né, eles acabam invadindo o Haiti em 1915 e a retirada das tropas do Haiti só aconteceu no ano de 1933, já no governo de Franklin Delano Roosevelt, né? Foi o presidente Woodrow Wilson que autorizou a invasão do Haiti e a permanência dos Estados Unidos no Haiti se estendeu até 1933. Então, pessoal, com esses elementos, né, que estão no nosso texto também, nós temos exatamente elementos para tratar dessa relação dos Estados Unidos com a América Latina, né, entre o final do século XIX até as 3 primeiras décadas do século XX. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam um favor, vocês podem colocar as dúvidas no comentário, ok? E seguimos em frente. Um grande abraço a todos e até mais.